Hoje nós estamos aqui mais uma vez no nosso culto profético. E nós estamos com uma expectativa naquilo que o Pai tem para falar com os filhos essa noite. E ontem, quando a pastora Marinês, ela mandou um zap para a Camila, e a Camila me questionou a respeito, a vontade da minha carne era dizer não para estar ministrando hoje, por conta da gripe que me acometeu de ontem para hoje. Mas eu falei, fala para ela, amor, que eu estou gripado, mas eu vou ministrar. A minha carne não vai ministrar, Marinês, mas aquilo que Deus é em mim vai, porque em nós não há condições, né? Nós somos como esterco, diz o apóstolo Paulo. A Karen estava ministrando aqui, a adoradora profética, falando a respeito de quem é digno de receber toda a honra e toda a glória. E eu fiz um pacto com o meu eu, isso há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, que eu nunca ia, entre aspas, desperdiçar uma oportunidade para estar falando aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa. E eu falei, pode confirmar, amor. E eu preciso da ajuda do Vini hoje, né, Vini? Com a fumaça aí. E eu preciso que você extraia de mim essa palavra essa noite. Quem sobe aqui no ministro, aqui são vocês, através do Espírito Santo. Eu creio que há uma precisão, não só na minha, mas na vida de vocês também, a respeito dos tempos que nós temos vivido. E essa semana, acho que antes de ontem, a Sabrina foi em casa, nós queríamos conversar um pouco com ela, e nós estávamos à mesa ali, almoçando e conversando, impartindo algumas coisas, alguns princípios de Deus. Eu, a minha esposa e os meus filhos, porque foi a mesa que o Senhor se apresentou aos discípulos. Foi a mesa que Ele se deu a conhecer aos discípulos. Foi quando Ele impartia, ou quando Ele partia, ou quando Ele distribuía o pão, eles reconheceram que era o Cristo. Quando Ele se humilhou a si mesmo e esperou que todos os filhos espirituais estivessem à mesa, diz um princípio judeu que um pai genealógico e um pai espiritual, ele nunca se senta à frente dos filhos. Ele sempre espera que o último se assente à mesa. E ele também é o último a tirar. Ele é o último a comer. Eu lembro que quando eu era menor um pouco do que eu sou, pastora Márcia, às vezes arroz e feijão nunca faltam, né, Adriana? Minha mãe falava assim, que arroz e feijão pode convidar os amigos da escola, quem você quiser, que arroz e feijão sempre tem, né, Nildo? Mas às vezes tinha uma salsicha também com molho. E uma coisa que eu me recordo dela é que quando era não que faltava, mas quando era pouco, ela esperava os filhos comerem primeiro. Nós tirávamos ali a comida, tirávamos a mistura, e ela era a última a tirar a mistura. Obrigado. E de ontem para hoje, o Senhor veio falando algo ao meu espírito. Eu vinha refletindo sobre algumas coisas em Deus, e o Senhor me falou a respeito e me questionou a seguinte forma: quais têm sido as suas intenções? Quando você acorda no amanhecer, quando você liga o seu carro para levar o seu filho à escola, quem leva o meu filho é a Camila à escola. Enquanto ela estava trabalhando, eu fazia esse papel, esse trabalho. Agora que ela não está, eu terceirizei. Ela que tem levado o Henry à escola. Isso é bom para ela e é bom para ele também.
Mas o Senhor me questionou. E o Alisson, ele fez uma citação cabível aqui. Ele falou de intenções. Aí eu peguei no meu espírito. Testificou, Fê. É isso. Depois eu dou um pouco de café. Quando Moisés, ele passa 40 dias com Deus, o Pai dá diretrizes a Moisés. Moisés, ele desce com uma tábua. Diga, uma tábua. Ok. Com as leis. Deus entrega o juízo a Moisés. Deus entrega princípios, leis, diretrizes, motrizes a Moisés. E quando o mesmo desce, o que as pessoas tinham feito na falta de Moisés? Havia levantado o quê? O quê? Um bezerro do quê? De ouro. Olha como as intenções, Karen, fora do espírito da cruz, elas são terríveis e abstratas. O problema não é passarmos no deserto, mas é terminarmos de passar o mesmo. E nessa travessia entre o princípio e o fim, existe o meio. E o Senhor liberou algumas peças, algumas chaves para mim nesta noite. E Ele falou: Daniel, eu tenho um princípio com você, com a sua casa, com a sua família, e com o ministério que eu confiei a vós. Esse é o princípio de Deus, é a presciência dEle, é o predestino dEle. Nós somos eleitos e fomos predestinados aos céus, à igreja, ok? Selo nisso. Nós já sabemos qual é o fim, entre aspas, da igreja, porque a igreja é eterna. Só que entre o princípio e o fim de todas as coisas, há o meio de todas as coisas. Entre o A e o C existe o B. Ok, nós sabemos o princípio, sabemos o fim. Agora como estamos monitorando os meios da nossa vida? Qual foi a sua intenção de vir a este lugar essa noite? Para ver o pastor Daniel, você está lascado. Eu não tenho nada para passar para vocês. Eu sou tão carente do espírito da cruz quanto vocês. Eu sou tão dependente do espírito que atraiu o Cristo à cruz quanto vocês. Entenda algo, Moisés ele desce, e aquelas pessoas que ficaram o esperando tiveram uma intenção boa, ok? Pegar os ouros, até aí era boa intenção, e levantar um bezerro, ok? Isso é o meio, eles estavam no meio. Nós não estamos neste tempo chamando o juízo para que mais uma pedrinha entre na uretra do Temer. Não. A nossa luta não é contra o Temer. A nossa luta não é contra os deputados, os senadores, os ministros. Não. Nós não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta, o que nós pedimos a Deus para que Ele faça juízo, é contra os altares levantados na política. É quanto às más intenções e volições dos senadores. Não são contra eles, são contra os postes ídolos que eles têm levantado a Baal. O problema não foi o bezerro de ouro, o problema foi a intenção.
Será que Moisés chegou tarde com as tábuas? Não terás outros deuses? Entenda algo. O que Moisés faz quando ele vê que eles levantaram um altar após ídolos? Um altar para adorar o seu próprio ego, o seu próprio eu. Moisés faz o que com as tábuas? Quebra as tábuas. Sim? Ok? Lembram? Qual o espírito que tem me motivado nos meios? Será que é o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou o poder do mesmo, mas se humilhou tornando forma de homem? Entenda, você é homem, você não é anjo. No meio da situação contrária, você precisa chorar sim. Muitas vezes se desesperar. A fé esfria. Porque você não é anjo. Você é homem e mulher. Um ser gerado, tem uma volição, tem uma vontade, tem uma alma. Só que vem comigo. Quando Moisés quebra as pedras, o que será que aquele povo pensou de Moisés? Qual era o espírito indicativo para levar ou para mover Moisés a quebrar, ou ter aquela intenção? Deus mandou ele quebrar as pedras, sim ou não? Sim ou não? Por que ele quebrou então? Fazemos coisas que Deus não pediu para nós fazer. Falamos coisas que Ele não pediu para nós falarmos. Falamos em nome de Deus, não sei qual Deus, um Deus ego, que não é o Deus, o possuidor dos céus e terra. Agora da outra vez, Deus não dá as tábuas para Moisés. Deus manda Moisés pegar as pedras e talhá-las. Sabe qual é o problema de uma intenção errada? É quebrar o mandamento. Quando eu libero uma palavra como essa aqui, eu tenho que correr atrás dessa palavra, para que ela se cumpra na minha vida. Eu tenho que fazer ela se manifestar através da minha vida. É sobre o espírito da cruz que eu quero conversar com vocês hoje. Porque o que nós queremos fazer, nós o quê? Não fazemos. Mas o que nós não queremos, estamos sempre fazendo. Aí nós falamos assim: eu tenho o Espírito Santo, será? Começar de mim. Qual o espírito que você tem se movido neste tempo? Porque você conhece o princípio e também conhece o destino da igreja. Mas qual o espírito que tem te levado no meio? Nos contrários. Porque toda volta tem uma ida, toda ida tem uma volta. O preto tem um branco, o bom tem o mal. Você é um espírito que possui uma alma, um psique, e que habita no corpo. Quando Paulo diz que aquilo que eu quero fazer eu não faço, ele está falando da vontade da carne dele. Ele está falando do homem caído, que todo dia, Nildo, você não, todo dia, Fê, ele quer se levantar. Nildo é anjo. Você não pode ser levado pelas suas emoções, pelo que você pensa. Você precisa levar cativa a sua mente ao trono da graça. Senão você vai ser manipulado por um espírito chamado vontade própria, ego, eu. Quando aquelas pessoas
falaram que Moisés estava demorando, eles pegaram seus utensílios, os recursos que Deus tinha dado para eles, e levantaram um altar ao eu. A minha vontade, as minhas expectativas. Um Deus umbigo, que se não girar ao redor do meu umbigo não serve, não dá para andar comigo. Isso é perigoso, porque diz que quando Satanás, Lúcifer, o anjo de luz, ele andava sobre as pedras afogueadas, ele era o ministro de adoração nos céus. Diz que ele teve uma intenção, uma pretensão, ser igual a Deus. Ele falou: eu vou ser maior e vou sentar no seu trono. Aí Deus não, aí é me tirar muito. Paráfrase do pastor Daniel. Aí me tirou muito, aí eu vou ter que se levantar como líder ali e tomar uma atitude. Aí não. E diz que ele foi precipitado para a terra. Cuidado se você está muito alto, viu? Você pode ser precipitado para baixo. Porque no reino maior é o quê? Menor não, que serve. E aquele que quer ganhar tem que perder para quem? Perder para o pastor Alexandre, perder para a pastora Marinês, pastor Del, não. Perder para as minhas vontades. Porque quando eu perco para mim, eu ganho dele. Quanto mais eu estiver vazio de mim, mais cheio eu vou estar dele. Entre o princípio e o fim existe um meio. E este meio é exatamente o tempo. Este dia é o presente que ele te deu. Este dia se chama presente porque é um presente. Sabemos que o Espírito levou Jesus aonde para ser tentado? Para onde? Isso, me ajuda a ministrar. Vamos voar junto. Está começando a esquentar. Está começando a ficar gostoso. O Espírito o levou aonde? Ao deserto. Para ser o quê? E ele obedeceu, sim ou não? Sim ou não? Ok, agora abra comigo em Filipenses. Vou começar a ministrar. Filipenses, o capítulo 2. Filipenses, o capítulo 2. A carta que Paulo escreve à igreja que estava em Filipos, uma cidade. Os crentes de Filipenses, os cristãos de Filipenses, os jovens, as mulheres, as crianças, os anciões, as anciãs de Filipenses. Se você encontrou, diga amém. Diga glória a Deus. Deus é bom. O versículo 7 do capítulo 2 está assim na minha Bíblia: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma do quê? E tornando-se semelhante a quem? Olhe para mim aqui. O próprio Deus manda o seu filho à semelhança de homens. O que esse texto crítico diz? Com um sistema motor, com ações humanas, como a minha e como a sua, ok? Qual que é o problema do humano? É querer ser igual a quem? A quem? A Deus. Um ser criado quer dar ordens para o Criador, Luana. Quer colocar Deus na parede, pastora Márcia. Não, eu dizimei, eu ofertei, agora eu quero 10 vezes mais. Aonde isso? Dízimo não faz isso. Não, eu fiz a campanha, agora eu determino a cura. Determina o quê? Você é um ser criado.
Muitas vezes somos cristãos inconsequentes. Escutamos falar, não processamos todo esse lixo gospel e vomitamos na igreja, e vomitamos em casa, e vomitamos na liderança. Queremos cobrar do pastor aquilo que não cabe a ele. Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Se não for, você nos corrige. Qual que é a reação de quem ama o pai? Apacentar as suas? Quem ama Deus aqui? Então apacenta as ovelhas dele, não a minha. Eu não tenho ovelha. O meu compromisso é com meu filho, com a minha filha e com a Camila. Quem sabe mais uma depois, né, amor? Vamos orar, né? Vamos. O que Deus tem no meio. Entre o A e o C existe o B. Hein, Nildo? Depois sim, o cuidado dos filhos espirituais. Mas como que eu vou cuidar do feio da cara se eu não cuido da minha filha? Como que eu vou cuidar da profeta Marinense se eu não cuido da minha esposa? É antibíblico, é demoníaco, é lixo gospel. Paternidade falida. Paternidade não tampa, abre. Paternidade não amarra, desamarra. Paternidade não cria queda, cria plataformas para que você chegue mais longe daquilo que eu cheguei. O ser humano, o ser criado, ele quer ser igual a Deus. Agora Deus, ele quis ser semelhante a mim e a você. Olha que loucura. Muitas vezes queremos ser referenciais para a igreja, quando não somos nem para os nossos filhos, nem para os nossos pais, nem para os nossos vizinhos. As coisas eternas não começam aqui, elas terminam aqui, elas começam aí e terminam aqui. Diz o texto que, tomando forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sabe qual que é o problema da igreja brasileira? Eu fiz umas anotações aqui. O problema é que estamos cheios de nós mesmos, cheios de razões, cheios de achismos, menos da palavra de Deus. É aí que começa o problema. Quando o imortal, quando o que é mortal quer se tornar imortal, aí começa o problema. Nós não fomos criados, entre aspas, do que eu vou falar, para abrir igrejas. Mas você pode falar, pastor, mas nós estamos aqui fazendo o que então? Por isso que eu coloquei entre aspas. Aspas fala mais do que as minhas palavras, ok? Nós não fomos chamados para abrir igrejas, essa não é a primeira instância. Nós fomos chamados para ser igreja. Estão comigo? Fomos chamados para abrir igrejas. A minha vontade é que dessa nasça mais 10. Mas a primeira instância não é essa. A primeira instância é ser igreja. O verso 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se o quê? Obediente. Até o quê? Aqui tem duas qualidades, não sei se eu posso falar qualidades, ou dois tipos de morte. A morte da carne, que é o meu eu, que é o altar egocêntrico que eu levanto dentro de mim. É o egocentrismo. Que eu sou melhor, que eu sou mais cheiroso, que meu carro é melhor, que minha casa é melhor. Olha para mim, olha aqui, meu relógio é melhor, meu sapato é melhor. Isso é o Deus Baal, é poste-ídolo.
Sabe como você detecta o falso? A primeira instância, ok? Preciso me fazer entender. Você só vai detectar o falso profeta que está fora quando você detectar e derrubar o falso profeta que está dentro. Não tem como eu derrubar um falso profeta fora se o falso está aqui dentro de mim. O que a palavra diz? Sim, sim e... Sim, sim e... Mais uma vez, sim, sim e... Oh, que legal. É bom escutar a voz de vocês. Ele não fala assim, ó: eu dou sim aqui fora. Amor, eu dou sim aqui fora. Sim, ok? Daniel, sim ou não? Sim. Mas aqui dentro eu falo não. Eu cruzo o dedo dos pés e das mãos, lembra? Daniel, sim ou não? Não. Mas aqui dentro está sim. É isso que o texto fala. Sim, sim, não, não. O sim é dentro, mas também é fora. O não é fora, mas também é dentro. Que passa disso é procedência maligna. O verso 9. Pelo que também Deus fez o quê? O exaltou. Olha para mim. Quando que o pai exaltou o filho? Depois do quê? Depois de ele ter se humilhado e... Está no texto. Hã? Não estou entendendo. Ok, tem mais coisas aí. Lê o texto. Lê o versículo 9. Obedeceu até a morte. E morte o quê? De cruz. O texto responde a pergunta. Você precisa se relacionar com o texto, fazer perguntas ao texto. Ok, morreu, mas morte do quê? Morte de cruz. Ok, mas aqui tem duas mortes. Ele foi obediente. Tem pessoas que não querem ser obedientes. Pastor Alexandre falou aqui nos cursos da liderança. Muitas vezes queremos estar aqui em cima, ok, mas se couber na minha agenda, me coloca, pastor. Se der para mim este mês, me coloca, Alexandre, na diaconia. Se der para mim, está muito vivo. Se der, eu vou no curso. Se der. Humilhou-se a si mesmo. Ele não pediu para você se humilhar. Paulo, você tem que se humilhar, Paulo. Não, ele humilhou-se a si mesmo. Ele falou: vem em mim. Cruza essa bola aí que eu faço esse gol. Precisamos ter o espírito da cruz. Quando você tem o espírito da cruz, você atrai a glória de Deus. Quando você se move nas expectativas do espírito da cruz, toda a terra se enche da glória e do conhecimento de quem é o Cristo. Mas o problema, vou trazer para mim, ok? É que eu não quero manifestar o Cristo, eu quero manifestar a minha sabedoria. Como que eu sei? Meu conhecimento, como que eu sei falar? Ok, sabe falar? Sei, então vive o que você fala. Corra, alcance o que você fala, para que você viva o que você fala. Pastor, clareia, vou clarear, colocar cores, colorido. Vai ter uma corrida lá na Finlândia, de Fórmula 1. O pessoal da equipe brasileira pega os carros, tudo aquilo, aquela roda, pneu, motor, tudo aquilo, coloca dentro de um caminhão, leva até o aeroporto leva até a Finlândia. Bonito, carro bonito, roda nova, coloca aqueles aquecedores de pneu, coloca gasolina, coloca computador de bordo, capacete com água, com Wi-Fi, e encostam todos nos seus devidos lugares para a largada.
Aí aparece o cronômetro lá. Eu não sei a ordem. Vermelho, amarelo e verde. Todos largam, porque é uma corrida. Somente o Brasil fica parado no carro. Adiantou alguma coisa tudo que eles fizeram? Sai daqui e ir lá para a Finlândia, sim ou não? Assim é conosco. Estamos aqui nos municiando, nos preparando. Aqui é um aparato do reino. Colocando gasolina, aquecendo os pneus, computador de bordo. Precisamos dar a partida e partir. Só que nós nunca vamos conseguir fazer, eu nunca vou conseguir fazer algo na Paula que Deus não fez em mim primeiro. Eu tenho que me permitir isso. Fez, tem que nascer de novo, da água do Espírito, mas e eu já nasci? Hoje é um evangelho misturado. Hoje é um evangelho diluído. Um evangelho McDonald's, Bob's. Algo raso. Por quê? O profeta com água nos artelhos. Vai mais, você precisa ter água nos joelhos. Você precisa sair do ponto A para o ponto B. Porque entre o princípio e o fim é o meio. Há o meio. Agora água nos lombos. Agora água nos ombros. Isso fala de responsabilidade. Você recebendo essa carga espiritual de palavra, você tem que ter responsabilidade para vivê-la. Senão você vai voltar aqui no domingo, vai escutar o pastor Alexandre, o pastor Bruno, vai voltar para casa, nada acontece, volta na terça. 40 anos, pastor, como você tem? Parece que o reino dos céus, Adriana, é conquistado por tempo de casa, Nildo. Quanto tempo tem de convertido, pastor Daniel? 38 anos. Parece que tem 3. Abri 3, 4, 5 igrejas. E cadê os frutos? Não se conhece um cristão pela igreja que ele frequenta, mas pelos frutos que ele dá, pelo compromisso que ele tem com a casa do Pai. Cristo, entre o princípio e o fim, ele viveu o meio. Diz que o Espírito levou ao deserto para ser tentado. Deserto é um lugar onde você anda sozinho. Deserto é um lugar onde você, até então, você não tem recursos, não tem amigos. É um lugar árido, solitário, quente, e à noite muito frio. O que levou o Cristo ao deserto foi as suas intenções, foi as suas volições em Deus, no Pai. Porque você pode ter certeza que a carne dele não queria ir para o deserto. A minha carne ontem não queria estar aqui. Eu já estava até projetando ficar debaixo do cobertor e falar: amor, vai lá com a Sabrina e com o Henry, fala que eu estou gripado. Amor, eu estou gripado, eu não consigo. Ai, amor, eu vou para a cama. Ai, estou gripado. Carne, meus amados e minhas amadas, não se converte, tá? Carne não se converte. O pecado jaz porta, cabe a você dominá-lo. E quando você está mais preciso, mais debilitado, mais débil espiritualmente, Satanás se apresenta bonito, lindo, cheiroso e cheirosa para você. Você não está com fome? Satanás falou para ele: você não é Deus? Faz com que essas pedras se tornem pães. Outra vez o levou ao pináculo do templo, a parte mais alta daquele lugar. E diz a palavra, eu não quero entrar nessa parte profética, mesmo que seja a oportunidade, outro dia a gente conversa.
Ele falou: está vendo todos os reinos dessa terra? Ele não mostrou só Jerusalém para Jesus. Entenda, olha para mim. Ele levou Jesus a um lugar espiritual. Nele, dentro dele. Por isso que eu falo, para você matar o falso aqui fora, você tem que matar o falso aqui dentro. Está vendo tudo isso aí? Todos os reinos, todos os poderes, impérios da terra. E Jesus falou: sim, estou vendo. Pois bem, tudo isso eu te darei, se prostrado, o quê? Me adorares. Satanás queria que mais uma vez os princípios, as leis fossem quebradas. Os reinos deste mundo eram de Satanás, sim ou não? Sim, Adão entregou para ele, lá no Éden. Num lugar espiritual também. Entenda algo que eu vou te falar. Olhe para mim. Tudo que você perde dentro, você perde fora. Aonde que a mulher perdeu a moeda? E elas procuravam dentro da onde? Dentro de casa. Você precisa vasculhar aí dentro de você, aonde você perdeu a moeda. Aonde você deu para César aí dentro e regulou para Deus. Só você sabe. E ele falou assim para Satanás: afasta-te de mim. Somente ao Senhor teu Deus, falando para Satanás. O Deus de Satanás é Deus, porque Satanás é um ser criado, ok? Então já perdeu duas vezes. Só adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestará adoração. Cuidado quando você estiver num período débil de espiritual, viu? Pastor, estou fraco espiritual. Corre para a cruz. Você sabe por que Cristo, Ele foi para a cruz? O que levou o Cristo para a cruz não foi a sua vontade, porque Ele não queria ir para a cruz. Ele não queria estar na cruz. Ele não era maldito, maldito sou eu. Ele não era ladrão, ladrão sou eu. Prostituto. O que fizeram ontem na Câmara dos Deputados? Solte Barrabás, solte Barrabás. A política é um retrato do profético. Se nós não se apercebemos disso, vamos voltar domingo aqui mais um culto, terça mais um culto, domingo mais um culto. Quantos anos você tem de crente? 40 anos. Toma aqui um pin para você, Rinodê, triplo diamante, double diamante, black diamond. Como fala aquilo que dão para quem ganha? Na medalha, toma aqui a sua medalha, 30 anos de igreja, condecorado. Vai com a medalha para o inferno da mesma forma. Sabe por quê? O Cristo, Ele foi para a cruz. A cruz foi o segundo estágio da vontade do Pai. O primeiro foi a morte. Diz que Ele se esvaziou. Morte da sua vontade e morte de cruz. Cristo, Jesus Cristo, Ele só foi para a cruz. Dulce. Minha esposa falou assim: amor, quando você for chamar a Dulce, você lembra do Dolce & Gabbana, o perfume, porque eu sempre troco o nome dela. Então sempre ativa aqui, Dulce, de Dolce & Gabbana, o cheiro gostoso, não é, Dulce? Cristo, Ele só foi para a cruz, Paula, porque a cruz estava nele. A cruz foi o segundo estágio. Antes de Ele ir, Ele já estava crucificado. Antes de Ele deitar lá, Ele já estava deitado. Deus nunca vai me usar para virar chaves em você que Ele não tenha virado em mim primeiro.
É antibíblico. Ele só foi para a cruz porque a cruz já estava dentro dele. Marta e Maria e Lázaro? Sim. Olha a intenção, olha as intenções, estou terminando. Estava enfermo, Lázaro, mandaram chamar o mestre, ele estava a 2 estádios do lugar. E ele falou assim: eu não vou. Daqui 2 dias eu vou aparecer lá. Só que uma delas ficaram ansiosas. E a ansiedade trava o reino sobre a sua vida. Porque quando você fica ansioso, ansiosa, você não consegue nem orar, sim ou não? Ah, eu vou ajoelhar. Ai, não, tem isso aqui. Ai, falta isso aqui, Alexandre. Agora, não, agora isso aqui. Amor, agora Sabrina. Agora eu vou ajoelhar. Não, agora tem que ministrar à noite. A ansiedade te tira da cruz. Às vezes é só comigo. Não sei. As intenções, qual que é o espírito? Quando a mulher quebra um cântaro de perfume, de óleo, unguento, 40 dias de trabalho. Eu acho que era um Dolce & Gabbana, aquele perfume, porque diz que era muito bom, nardo. Mas estou fazendo isso aqui para Jesus. Quero ganhar o corpo dele. Judas, ele cuidava do quê? Da parte financeira da igreja do Cristo. Olha para mim, eu estou acabando. E ele falou assim: mas para que, pastor Alexandre, desperdiçar isso aí? Olha que perfume caro. Trocando em miúdos, valia R$1.000 aquele perfume, uma botija, porque era um mês de trabalho deles. Não era melhor pegar, vender e dar aos pobres? Olha que bonito. Olha como ele foi espiritual. Uau! Olha que intenção boa, profeta. Vamos vender, Armando, e vamos doar aos de menos posse. Só que essa não era a intenção de Judas, não. Ele queria para ele. Ele queria somar mais para ele. Sabe qual é o preço que irão te vender? O mesmo que você vende eles. Sabe qual que é o preço da desconfiança? A confiança. Sabe qual que é o preço da mentira? A verdade. Ah, pastor, mas é uma mentirinha. Uma meia verdade é uma inteira mentira. Temos que tomar cuidado, como o Alisson falou aqui em cima. Ele pegou a minha pregação. A minha, né, entre aspas. É um trocadilho. Ah, eu vou pegar aqui R$50. Tem uns infelizes que falam isso. Não, faz prova de Deus. E vou dar aqui para Paula. Quero ver o que ela vai fazer depois. Se ela vai me retribuir. Esse é um espírito luciférico. Esse não é o espírito da cruz. Ah, eu vou dar carona hoje para Paula, para amanhã ela me dá carona. Será que só eu já vi isso? O verso 9: pelo que também Deus exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Depois de ser obediente e passar pela morte de cruz, o Pai o exaltou e o honrou. A honra, ela tem etapas. A honra, ela tem 2 etapas de governo, 2 chaves. Para mim honrar a irmã Helenice, primeiro, eu preciso morrer.
Porque carne não quer ajudar ninguém. Carne não ajuda ninguém. Ah, não fez? Agora. Ah, não falei? Que acontecer isso? Aí, ó. É justiça de Deus. Não. Nós precisamos chamar a justiça de Deus aquilo que foi construído fora dele, não a quem construiu. A nossa justiça não é para que Deus venha e fira a Sabrina, não. Mas é que Deus venha e destrua o altar que ela construiu. Não para que Deus destrua ela. A vontade dele é que ninguém se perca. Não, mas nós somos espirituais, né? Será que somos? Sabe qual que é o nível de espiritualidade na minha e na sua vida? É o tanto que eu me dou àquela pessoa que não pode dar nada para mim. Quer ser mega, blaster, big espiritual? Emparta com quem não tem nada para te oferecer. O que o Alisson fez? Ele impartiu com quem ele nem conhecia, não sabia de onde veio, mas ele teve o quê? Uma intenção. Entre o ponto A e o C existe o ponto B, e é nesse que você precisa se encontrar nesta noite, através do Espírito da cruz. E eu quero fechar com Apocalipse 2, o verso 20. O livro das revelações. Eu quero falar para você que o meio em Cristo foi a cruz. Ele sabia de onde ele veio. Ele sabia para onde estava indo o profeta. Mas existia um meio na vida dele. E este meio na vida dele foi a cruz do Calvário. Foi a entrega total das suas vontades. Para vencer o falso profeta, eu preciso detectar o falso que está dentro. O problema não é aquilo que eu consumo. O problema é a intenção de consumir. O problema não é eu fazer algumas coisas, mas é a intenção de como eu estou fazendo algumas coisas. O apóstolo Tiago diz que uma vez o pecado consumado gera morte. Apocalipse 2 e o verso 20 está escrito assim: no entanto, eu tenho contra ti. Pega no seu espírito aí. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel. Sabe o que Deus tem contra mim, contra nós? Tolerar Jezabel, tolerar o falso, tolerar o errado, tolerar o pecado. Vamos ver onde vai dar isso aí. Vamos esquentando isso aí. Vamos ver até onde vai isso aí. Tolerar Jezabel, aquela mulher que se dizia profetiza, porém com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Cuidado com o que você está tolerando dentro da sua casa, viu? Ah, mas é eles, é ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada mesmo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Não tem nada a ver. Selma, não pega nada. É verdade, não pega nada, Alisson. Pega tudo. Ele não quer pegar nada. Ele quer embutir um sofisma, um engano na sua mente, um espírito de Jezabel, de manipulação, para pegar tudo.
porque ele é poceiro. Ele vem assim mesmo, não pega nada. Ah, eu estou nervoso, eu vou fumar um cigarro. O problema não é o cigarro, o problema é o ponto B que te levou ao cigarro. Hoje começa com 1, amanhã está com 2, depois 3, depois é um maço, depois é 2 maços, depois é um baseado. Não pega nada, não mesmo, pega tudo. Eu tenho contra ti que toleras o erro, a imoralidade, passa a mão na cabeça do capeta, chega à noite e dá aguinha para ele, sucrilhos Krelox. Não pega nada, igreja, fica sossegado. Não pega nada receber uma propina, não pega nada dar um beijinho aqui, um beijo, não pega nada. Não pega nada não pagar o dízimo, não entregar o dízimo, pagar o dízimo. Não pega nada o Shalom Hará, Lashon Hará. Eu sempre vejo. O tic-tac ele é meio desconecto aqui dentro. Olha para mim aqui, meus anjos. Não pega nada mesmo. Ei, pega tudo. Se tem algo que ele tem contra a igreja, é tolerar o pecado, o erro, a manipulação. E conduz os seus servos à imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Numa outra tradução, mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Ah, mas é criança, ainda não entende nada, por isso mesmo. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela estiver grande, ela não vai desviar desses caminhos. Cuidado com o espírito de Jezabel. Não seja Acabe, frouxo, frouxa. Não pega nada, pega tudo. Receba nessa noite o espírito da cruz, o espírito de morte, de renúncia, do eu, do umbigo. Eu falo que quando eu quero que as coisas rodem no meu umbigo, eu falo que estou com labirintite, né? Pode ser labirintite. Não, é o ego mesmo, é o eu que está predominando. Coloca Jezabel para fora da sua vida, para fora do seu ministério, para fora do seu casamento, para fora do seu namoro, para fora das suas finanças. Coloca Jezabel para fora. Fique em pé nessa noite. Quero fazer uma oração com vocês. Você sabe que eu não costumo fazer isso, mas se você quer fazer uma oração de morte nesta noite, se você quer fazer uma oração de renúncia nesta noite, pastor, eu entendi, pastor, que eu estava tolerando isso, tolerando aquilo. Não pega nada colocar a mão ali não, não pega nada não, pega tudo. Pega nada não, coloca debaixo do tapete, depois limpa. Pega nada não, pega tudo. Se você entendeu que nós temos que estar em Cristo, vem aqui na frente como eu estou aqui. Eu sou o primeiro a estar aqui. Eu não vou orar por você, porque eu preciso de oração também. Eu vou orar com você. E depois dessa oração eu não sei o que fazer. Se é o pastor Alexandre que vai vir aqui, se é profeta, mas eu quero fazer essa oração com você. E eu peço que você repita aí no seu espírito essa oração que eu vou fazer. Senhor Jesus, nessa noite eu entendi, Senhor, que eu tenho tolerado Jezabel, Senhor. Eu tenho feito coisas que não condiz com a sua palavra.
E o problema, em primeira instância, Senhor, não é nem fazer, é o falar. Porque entre o princípio e o fim existe o meio. Senhor, que o Espírito da cruz me pegue nesta noite e habite dentro de mim, porque eu entendo que eu sou templo e morada. Senhor, que eu venha morrer. Não é o Senhor que vai me ajudar a morrer, é eu que tenho que morrer para as minhas vontades. O Senhor é o processo dentro de mim. O Senhor é aquele que vai me levar ao fim, porque o Senhor é o meio. Pai, que a cruz esteja em nós. Pai, que a cruz esteja em mim. Senhor, que na próxima reunião, no próximo culto, eu esteja vazio do meu eu, para que o Senhor, como o Senhor falou para Moisés, vai no nome do Deus eu sou. O Senhor não é um ser criado, Pai, mas nós somos, e nós precisamos do Senhor. Pai, eu quero colocar, fazer uma citação, o nome da nossa irmã Helenice, a filha dela, e toda a sua parentela. Senhor, pega eles nesta noite, Senhor. Que ela possa se prostrar ao Senhor, ó Pai. Que a justiça do Senhor venha dentro dela quebrar altares que foram levantados ao seu bel prazer. Coisas que ela hoje entende que é errado, coisas que elas fizeram que foi errado e que elas têm colhido por isso, Pai. Que o Espírito Santo as capacite em tudo e a todos. Pai, eu quero me incluir nessa prece, nessa oração. Pedir a sua graça, Pai, neste momento. Pedir ao Pai a paz do Senhor, que excede todo entendimento, e colocar cada família, Senhor. Que o Senhor possa virar chaves nesta noite, Pai. Que o Senhor possa manifestar dos céus promoções financeiras, Senhor. Portas abertas, casamentos restaurados, restituídos à imagem do Cristo, Pai. Que o Senhor venha frutificar dentro de cada um. Que eles possam entregar o comando da sua vida, a mente, Pai, corpo, alma e espírito cativos ao Senhor, a sua vontade soberana. Pai, que o Senhor venha crescer dentro deles, e que eles venham através do Senhor, ó Pai, chegar à estatura de um varão perfeito, de decidir pelo reino, Pai, de ativar palavras de governo, de ligar coisas aqui na terra, para que o Senhor possa ligar no céu, através, ó Pai, do testemunho e do fruto de cada um. Quero pedir esta parte, Pai, que nos cabe essa noite. Nos ajuda neste tempo a andar, a transcorrer, ó Pai, no meio do princípio e do fim, ó Pai. Nos ajude a entender os processos da vida. O Senhor é o nosso psicólogo, Senhor. O Senhor é o Paráclito, aquele que está ao lado, que veio para nos transformar, nos dar paz, vida e vida em abundância, Pai. Que a vida saudável do Senhor esteja impresso no espírito de cada um nessa noite, Pai. Quero selar este tempo, Senhor, e liberar sobre eles, ó Pai, palavras de vitória, Pai. Que eles possam, ó Pai, mover governos dentro deles, Pai. Que eles possam se achar dentro, que eles possam se relacionar dentro, para que eles venham se relacionar fora. Pai, nós precisamos entender, primeiramente, é primário isso, entender quem nós somos, ó Pai, para entender o outro, ó Pai. Nós precisamos entender o singular que há em nós, para entender a pluralidade do ser humano, Senhor. Nos leve a essa estrutura, Pai, de conhecimento, de conhecer quem nós somos, ó Pai. Que somos fracos, pecadores, ó Pai, assim como aqueles que nós nos relacionamos. Mas que o Senhor já pagou a nossa dívida, Pai. Espírito da cruz, Espírito de Jeová, aquele que estava na fundação do mundo, se move sobre nós. Se move através desta igreja, Pai. Que as recompensas dos céus se manifestem neste tempo, Pai. Que as promoções espirituais se manifestem neste tempo, Senhor. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Te agradeço, Deus, pela tua presença neste lugar através de nós. Por cada família, pelo dia do amanhã, Senhor. Que a graça do Senhor venha sobre nós. Seja o nosso Senhor, seja o nosso pastor, seja o nosso apóstolo, profeta, mestre, evangelista. E que através de nós, ó Pai, a salvação venha a cada um, Pai. Nós te agradecemos.
Se você entendeu essa palavra, aplauda ao Senhor. Pode voltar para os seus lugares.